Se você gosta de histórias militares intensas, com personagens que ninguém ousa desafiar, se inscreva agora no canal e ative o sino. Toda semana, revelamos histórias reais e impactantes que foram escondidas pelo tempo. Era para ser apenas uma patrulha rotineira sobre território restrito, mas os radares da base detectaram uma aeronave baixa e lenta, voando sozinha rumo ao norte. Imediatamente, 2 helicópteros de combate foram acionados com autorização para interceptar. Nenhuma resposta veio da cabine da intrusa. O modelo da aeronave era antigo, fora de linha desde a década de 80, mas ainda voava com precisão, como se conhecesse cada corrente de vento. E no instante em que os helicópteros se aproximaram, tudo mudou por causa de um detalhe visual. Ela voava sem pressa, como se tivesse tempo. O comandante dos helicópteros pediu aproximação com cautela, temendo ser alguma armadilha, mas bastou um olhar para o lado esquerdo da fuselagem que os pilotos hesitaram. Ali estava uma insígnia com fundo dourado, e um símbolo que nenhum deles via há mais de 20 anos. Era o brasão de uma divisão que oficialmente não existia mais. O Esquadrão Eclipse. Aquela insígnia era usada apenas por um seleto grupo de pilotos que atuavam em missões silenciosas nos anos 90. O comandante murmurou no rádio: "Isso não pode ser real." E pela primeira vez na missão, os helicópteros desaceleraram, sem receber ordem para isso. No centro de comando, os oficiais ampliaram a imagem transmitida pelos helicópteros. Ao verem a insígnia, os mais velhos empalideceram. "De quem é esse símbolo?" perguntou um jovem analista. Um major veterano respondeu: "Esse símbolo é de alguém que deveria estar morto." Os dados da aeronave não estavam no sistema atual, mas em arquivos físicos, guardados a 7 chaves, alguém encontrou a identificação capitular AM. Alcantara, dados complementares desaparecida em missão classificada, janeiro de 1993. Agora, ela voava de volta, como se nada tivesse mudado. Os helicópteros pediram que ela pousasse imediatamente. Nenhuma resposta. Ela apenas ativou uma luz vermelha intermitente na lateral da cabine menos código visual do Esquadrão Eclipse para não hostil. Missão em curso. O comandante da base ficou em silêncio por longos segundos. Ele havia servido com Lara em missões no sul do país, e sabia que se ela retornou, é porque alguma verdade estava prestes a ser revelada. Mas a dúvida persistia. Onde ela esteve todo esse tempo? E por que reaparecia agora, sem autorização? Lara finalmente acionou a transmissão, mas usou um canal criptografado, há muito desativado. Código 119- em missão final, disse a voz. Essa frase ativava um protocolo de silêncio imediato. Qualquer tentativa de interceptação seria considerada sabotagem de missão classificada. Os helicópteros não tiveram escolha a não ser acompanhá-la, como escolta. Na base, o general pediu que tudo fosse gravado, mas mantido em sigilo absoluto. Lara seguia em direção a uma base aérea antiga e desativada no meio do cerrado. Uma Base Ant. Há 32 anos. A missão Eclipse havia terminado em silêncio e lama. Agora, ela queria reabrir aquele passado. Ao pousar, ela não saiu imediatamente da cabine. Permaneceu ali por 5 minutos, com o capacete baixo, respirando fundo. Depois, desceu com uma pequena maleta de aço. Dentro, estavam documentos, fotos e gravações que haviam sido consideradas destruídas. Ela entregou o material a um oficial presente e disse: "Há nomes que não foram enterrados, apenas guardados por conveniência." O oficial tentou falar, mas ela o cortou. "Não estou aqui para reencontro. Estou aqui porque ninguém mais teve coragem de terminar o que começamos." Dentro da maleta, havia evidências de uma operação ilegal, que desviava armamentos de treinamento para conflitos. Em outros países, o Esquadrão Eclipse descobriu isso em 1992, mas a missão foi sabotada por um agente interno. Lara sobreviveu à emboscada, mas desapareceu para proteger o que sabia. Durante todos esses anos, viveu sob identidade falsa, e agora retornava para entregar tudo, mesmo sabendo que alguns dos envolvidos ainda estavam no alto comando. O General segurou os papéis e disse: "Você pode ser presa." Ela respondeu com calma: "Ou eu posso libertar todos os que servem sem saber quem os comanda." A notícia do retorno de Lara correu silenciosamente entre veteranos. Alguns vieram de longe para vê-la, incrédulos. Ela não abraçava, não chorava, apenas dizia: "Temos pouco tempo." Ela sabia que ao aparecer, se tornaria alvo novamente, mas também sabia que dessa vez, havia mais olhos dispostos a olhar fundo. O comandante propôs uma proteção especial. Ela Rikasu: "Não preciso de escolta. Preciso de ouvidos que ainda respeitem a verdade." O que mais impressionava os que haviam não era a idade, mas o olhar. Era o mesmo de 3 décadas antes. Firme, direto e silencioso. Soldados jovens se sentiam desconfortáveis perto dela,
Veteranos, emocionados. Ela havia se tornado algo além de humana, menos um símbolo de missão não concluída. E ao carregar a insígnia antiga no ombro, lembrava a todos que juraram proteger, mesmo quando o inimigo está dentro da muralha. Ela não queria aplausos. Queria que ninguém mais precisasse desaparecer para fazer o cerco. Na madrugada seguinte, uma movimentação suspeita foi detectada na fronteira oeste. Era exatamente a mesma rota usada pela operação que Lara denunciava. Coincidência? Lara apenas disse: eles tentam limpar os rastros, mas já é tarde. O comando autorizou uma nova missão, e ela foi à frente, não como capitã, mas como testemunha. Os helicópteros que antes a cercaram, agora a escoltavam com respeito. Eles sabiam. Ela não precisava de armamento, menos bastava a insígnia no ombro para fazer qualquer inimigo recuar. A nova missão foi montada às pressas, com sigilo absoluto. Lara lideraria a operação até o ponto exato, onde os desvios continuavam menos o antigo depósito logístico abandonado. Mas havia um risco. Os envolvidos tinham influência, contatos e recursos. Mesmo depois de décadas, ainda eram perigosos. Os helicópteros a escoltavam informação tática, mas ninguém ousava voar acima dela. Havia uma hierarquia silenciosa no ar. E Lara estava no topo, mesmo sem farda atual. O rádio permaneceu mudo a maior parte do tempo, exceto por uma ordem simples dela. Sem confronto. Só verdade. Ao chegarem à área indicada, encontraram veículos blindados e homens armados descarregando caixas. Tudo parecia um exercício autorizado, menos até que Lara apontou para um símbolo riscado. Nascakes era o mesmo brasão de um contrato cancelado 27 anos atrás, que deveria ter sido incinerado. Os oficiais que a acompanhavam ficaram em choque. Eles estão operando sob o nome de uma missão que nunca existiu oficialmente, disse Lara. Ela desembarcou, andou sozinha até os veículos e levantou a manga do uniforme. O símbolo da insígnia. Os homens hesitaram. Sabiam exatamente quem ela era. Um deles tentou disfarçar, dizendo que tinham ordens superiores. Lara apenas apontou para o céu. E vocês acham que essas ordens vão protegê-los quando a verdade cair como essas hélices? Os helicópteros pairavam, com os atiradores já focados. Não foi necessário um único tiro. Todos os envolvidos se entregaram, baixando as armas diante da mulher que havia sido esquecida. Ela recolheu documentos, fotografou cada detalhe e disse: agora é o sistema que tem que se explicar. Ao retornar à base, Lara entregou tudo ao alto comando menos, mas fez uma exigência. Quero que cada nome oculto nesses relatórios seja lido em voz alta diante da tropa. O general hesitou. Isso vai causar revolta. Ela não piscou. Então que cause. Revolta ainda é melhor do que ignorância. A cerimônia foi marcada para o dia seguinte, com todos os oficiais presentes. E quando os nomes foram lidos, muitos olhos se abaixaram. A verdade, enfim, não podia mais ser negada. E todos sabiam quem trouxe isso de volta. Apesar de seus feitos, Lara recusou. Reintegração formal. Disse que não queria voltar para onde foi apagada. Ela optou por permanecer como conselheira silenciosa, fora da cadeia de comando. Mas os soldados mais jovens começaram a segui-la por conta própria. Criaram um pequeno grupo de estudos táticos, batizado de Unidade 119- o mesmo código que ela usou ao retornar. Lara participava das reuniões com caderno e silêncio, e de vez em quando, contava histórias que não estavam nos arquivos. Histórias que ensinavam mais do que qualquer manual. Em uma dessas reuniões, um soldado perguntou o que significava a insígnia que ela carregava. Lara respondeu: significa que você só obedece uma ordem. Se puder olhar no espelho depois. Essa frase viralizou silenciosamente nos corredores da base. Até generais começaram a saitá-la em treinamentos. O símbolo da insígnia apareceu discretamente em murais, capacetes e cadernos, mas nunca em uniforme oficial. Era um código entre os que tinham coragem de ver, e Lara os guiava, sem jamais levantar a voz. A imprensa tentou entrevistá-la, mas ela recusou todos os pedidos. Deixem os registros falarem. Não preciso de palco. Apesar disso, seu nome começou a circular em fóruns militares e associações de veteranos. Alguns diziam que ela era mito, outros, que tudo era encenação. Mas os que haviam estado na operação sabiam. Ela salvou mais do que uma missão. Ela recuperou a honra de uma geração inteira de soldados esquecidos. E fez isso com uma única arma: a memória, e uma insígnia que ninguém teve coragem de apagar. Certa manhã, Lara entregou ao comandante uma pasta lacrada. Dentro, estavam os registros restantes da missão Eclipse, com nomes que ainda não haviam sido revelados. Esses são os que ainda comandam do alto, disse. O comandante perguntou: quer que eu os derrube? Ela respondeu: não, quero.
que escolha entre encobri-los ou ensinar os cadetes a nunca repetir os erros deles. Foi a última vez que falou com ele. No dia seguinte, Lara desapareceu novamente, sem aviso, sem rastro. Somente o símbolo ficou preso na cadeira que ela usava. Uma placa foi instalada discretamente na sala onde aconteciam as reuniões. Não havia nome, apenas a frase: 119. Obedeça só se puder viver com isso. A insígnia antiga foi entalhada abaixo da frase. A base nunca confirmou oficialmente o envolvimento de Lara, mas soldados ainda deixam flores ali às vezes. E novos cadetes, ao perguntarem quem foi aquela mulher, recebem sempre a mesma resposta. Ela nos ensinou a pensar e a não abaixar os olhos diante do símbolo errado. A sombra dela permaneceu, mesmo que o corpo não mais. Pouco tempo depois, em outra região, uma operação semelhante foi desmantelada. Dessa vez, não havia Lara, mas um dos oficiais entregou os dados usando o mesmo 119. E dentro da caixa de documentos, estava uma foto antiga. Era Lara, sorrindo discretamente, com a insígnia no ombro, e o céu ao fundo. O ciclo estava completo. Ela não voltou para ser vista. Voltou para garantir que nunca mais dissessem: não sabíamos. E o símbolo dela agora voava com muitos. O nome de Lara Alcântara nunca apareceu oficialmente nos registros mais recentes, mas nos corredores das academias militares, era impossível não ouvir sobre ela. Instrutores contavam sua história como um exemplo sem medalhas. Havia até quem imitasse seu jeito de andar firme e silencioso. Em cada base por onde passou um dos membros da unidade 119, um símbolo era deixado escondido. Não era pichado, nem grafado. Era bordado discretamente nos uniformes pessoais, como sinal de resistência. E quem carregava aquele brasão sabia: você representa algo que ninguém mais tem coragem de carregar. Um novo general assumiu o comando central. Ao visitar uma base da região norte, viu um grupo de cadetes em silêncio diante de uma placa sem nome. Perguntou do que se tratava. O major, ao lado, disse: é um espaço reservado para quem não voltou com aplausos, mas com missão concluída. O general não insistiu. Sabia o que significava. Ele também havia servido durante a era da missão Eclipse e reconhecia a assinatura daquela insígnia. Disfarçou a emoção e pediu que o local fosse mantido como estava. Em uma cerimônia nacional, foi exibido um documentário sobre operações não reconhecidas e seus heróis. A imagem de Lara apareceu por alguns segundos, sem legenda, sem destaque. Mas para os que a conheciam, bastava o olhar dela. Muitos se levantaram em silêncio durante aquele trecho. E mesmo com toda a pompa da cerimônia, aquele foi o único momento em que o público parou de aplaudir, para apenas respeitar. Foi a maior homenagem que ela poderia receber. Nenhuma palavra, nenhum microfone, apenas silêncio. Um jovem cadete pediu para bordar a insígnia antiga no seu uniforme cerimonial. O pedido foi negado pelas regras, mas em vez de protestar, ele costurou por dentro, no forro. Disse: não preciso que vejam, só preciso lembrar. Essa attitude inspirou outros. Logo, dezenas de recrutas passaram a fazer o mesmo, discretamente. O símbolo que foi apagado pelas autoridades agora era carregado pelos novos soldados. E assim, o que era proibido virou herança. Em um campo de treinamento isolado, uma velha aeronave foi descoberta enterrada sob uma lona. Era a mesma que Lara pilotava. Dentro dela, intacto, um único objeto: o capacete com a sigla IC-119 gravada à mão. O objeto foi levado à academia, mas ninguém ousou expor em museu. Foi deixado no alto da estante da biblioteca tática, onde apenas quem realmente buscava o veria. O instrutor explicou: aqui, quem procura a verdade precisa subir alguns degraus. E assim, a aeronave sumida virou relíquia. Não de exibição, mas de reflexão. Veteranos criaram um pequeno memorial na floresta, onde a base Eclipse ficava sem placa, sem nome, somente pedras empilhadas e uma insígnia de metal cravada na terra. De vez em quando, visitantes apareciam sem convite. Sentavam-se ali e deixavam algo, às vezes uma carta, às vezes um botão de uniforme. Todos os objetos eram recolhidos com respeito por um grupo desconhecido. Diziam que o lugar era cuidado pela sombra da insígnia, mas ninguém jamais os viu de perto. Uma operação sigilosa no exterior revelou um dado surpreendente. Havia documentos recentes com a marca digital de Lara, registrada após seu desaparecimento. Isso indicava que ela de alguma forma ainda atuava menos mesmo que fora do sistema. Alguns diziam que era só um truque de inteligência. Outros, que ela treinava discretamente grupos de soldados com propósito ético. Fosse como fosse, sua ação e isso bastava para que novos oficiais não esquecessem. Às vezes, a missão continua mesmo depois do pouso final. Um jovem oficial prestou juramento diante do pelotão, e ao final,
Fez um gesto fora do protocolo, tocou o ombro direito com a mão esquerda e olhou para o céu. O comandante quase o repreendeu, até que outro oficial veterano interveio. Esse gesto é só para quem entendeu tudo sem precisar de manual. A tropa inteira repetiu o gesto. A academia jamais registrou esse ritual como oficial. Mas todos os anos, no mesmo dia, o gesto se repetia espontaneamente. Era o toque da 119. Anos depois, um piloto veterano foi entrevistado para um documentário sobre lealdade e coragem. Quando perguntaram quem foi o maior nome que conheceu no serviço, ele sorriu e disse: "Foi uma mulher que recusou aplausos, ordens e recompensas menos, mas nunca recusou a verdade." O entrevistador perguntou o nome dela. O piloto olhou direto para a câmera. "Se você ainda não ouviu esse nome, é porque ela ainda está fazendo o que precisa ser feito." E com a mão, desenhou discretamente no ar o símbolo da insígnia e pediu que não cortassem essa parte. A história de Lara nunca terminou oficialmente, mas começou silenciosamente a viver em outros. Em cada soldado que se recusa a obedecer o que fere a consciência. Em cada piloto que se cala diante do erro, mas fala quando é preciso. Em cada insígnia bordada por dentro, perto do coração. Os helicópteros que um dia a cercaram, viram o símbolo e recuaram. Porque não era apenas uma mulher ali, era a verdade que ninguém mais teve coragem de enfrentar de frente.